esses trabalhos porque não foram tratados por Kardec. Até mesmo o passe, né? Então, tem um grupo de espíritas que não adotam o passe, porque o Kardec não falou sobre isso. Gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Então, acima de tudo, nós somos cristãos. E acima de tudo, a gente segue Jesus Cristo. E Ele nos mandou fazer a caridade, e Ele mandou seus apóstolos ir e curai. Não foi isso mesmo? Então, se é considerado espiritismo ou não, o fato é que dentro do centro isso é uma atividade de caridade. Então, desde há muito tempo, ou seja, são 35 anos, que nós realizamos esse trabalho. E eu confesso, você citou, nós já tivemos muitos problemas em função disso, dentro do meio espírita, né? Mas a gente segue em frente, porque se quer chamar de espiritismo ou não, para nós tanto faz. O importante é que esse trabalho tenha ajudado muita gente. Para você ter uma ideia, já existem estatísticas na área dentro do espiritismo, de que o resultado que se consegue com esses trabalhos dentro das instituições é 2 vezes melhor do que na área médica. E faz sentido, porque a medicina que está sendo praticada pelos espíritos, por exemplo, de uma cidade como Alvorada Nova, né, que é onde está o Hospital de Sheila, está 50 anos à nossa frente. Então, quando Jesus permite que alguns procedimentos, alguns remédios sejam usados em pessoas encarnadas, ela consegue, na verdade, obter uma cura que não se consegue aqui. Por exemplo, câncer. Eu vi muita coisa ao longo desses anos todos, né? Passou pelo nosso médio, passou 1 milhão de pessoas. Quem fala isso é espiritualidade, não somos nós não fizemos a estatística. Então, se está ajudando o próximo, por que não? Por exemplo, lidar com essa questão do suicídio. Tudo bem, Kardec ele tentou até ajudar, né, com relação ao suicídio, mas ele abordou o trabalho, fez algum estudo sobre isso. Acima de tudo, Jesus sempre nos ensinou uma coisa: fora da caridade não há salvação. A cada um segundo suas obras. Fazer ao próximo o que quereis que vos fizesse. Se eu for chamado de espírita ou não, para mim, nessa altura do campeonato, não vai fazer nenhuma diferença. O importante é que isso é uma ferramenta. E outra coisa, os espíritos estão fazendo o quê, então, quando participam disso? Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é fazer caridade. E estão fazendo isso dentro de instituições espíritas. Eu faço palestra em muitos lugares. Eu conheço talvez 50 centros espíritas que fazem um trabalho de cura, alguns deles até muito maior do que aquele que acontece no Sheila, né? Eu citei que nós costumamos atender umas 500 pessoas no sábado de cura. Se pega o Frei Luiz, a minha cidade do amor, num domingo são 5.000 pessoas atendidas na área de cura. Eu acho que o que importa é isso. O que importa é, toda vez que você tem uma ferramenta que permite fazer a caridade, por que não? Nós falamos em cromoterapia, nós podemos falar da cromoterapia. Hoje, a psicoterapia reencarnacionista que está começando a acontecer nos centros, está se mostrando uma ferramenta poderosíssima para tratar as psicopatologias. Você vai lá atrás buscar qual foi a causa. A Joana de Ângeles falou isso. A Joana de Ângeles disse que a maioria das depressões, elas são causadas por problemas de consciência do espírito que vem para cá e que não assume a responsabilidade de se ajustar com as leis divinas. Aí entra num conflito danado e acaba tendo problemas de depressão. Não digo que todas elas são, embora a Joana tenha falado que todas elas são. Eu estou dando uma descontada. Ela não está ligada ao espiritismo, ela não está ligada a toda a base dela. Toda a base dela, de qualquer forma, não é para ajudar através dos espíritos, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que, na realidade, a gente tem a obrigação moral de fazer alguma coisa. Eu acho interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, quando relação ao suicídio, nós temos uma obra que é um clássico, que é da Ivone do Amaral Pereira, Isso. Memórias de um Suicida. E nós temos também Nosso Lar, falando disso, e toda a obra de André Luiz, né, se referindo às patologias, às psicopatologias, na verdade, né, que tudo decorre de nós, espíritos, né, que passamos a pensar,
a desenvolver um psiquismo tal, muitas vezes em desordem com a nossa própria lei, e geramos as doenças. Né? Como já dissemos aqui algumas vezes, nunca é demais falar, não existem doenças, mas existem doentes, como diz como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa questão que é importante no meio espírita a gente tratar, porque para muitos espíritas essas obras elas são produto da ficção ou da imaginação do médium. E aí nós ficamos pensando assim, se, né, toda a produção posterior a Kardec não é espiritismo, o que é? Se o próprio espírito de verdade disse que o espírito evoluiria, o espiritismo evoluiria, progrediria, e a passos mais largos, inclusive, né? Porque aquilo era só o começo. Então, para muitos espíritas, para esses espíritas que pensam dessa maneira, que tudo não passa de uma ficção, de uma imaginação do médium, de um sentimento até mesmo católico do espiritismo, né? Porque muitos atribuem determinados eventos que tratados nesses livros, né, espíritas, por exemplo, de Chico, da Ivone, como mais para católicos do que para espíritas. Né? Então, em função dos eventos, por exemplo, né, com o próprio umbral, né, se assemelhando ou querendo se criar a imagem de um purgatório, né? Como o católico, por exemplo, trata, né, o assunto com muito respeito, né, falando desse assunto, mas o espírita, alguns espíritas tratam o assunto nesse nível. Né? Chegamos no nosso intervalo, né? E vamos continuar essa conversa aí daqui a pouco, tá bom? Você está convidado a participar do nosso programa pelo WhatsApp 0 operadora 11 98965 9829. Você está ouvindo pela Estúdio A FM o programa Quinta de Luz, a vida em trânsito. E nós iremos até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos para o intervalo, voltamos já já. ZY